é um tipo de problema que me interessa, não é? Em primeiro lugar, eu devo dizer que sempre separei no livro, o que me interessa de facto é a literatura e bons ensaios. O facto de haver coisas que não me interessam, que têm este mesmo formato, chamado livro, é uma Sim, sim. coisa que me passa completamente ao lado. A mim não me interessa o livro. Interessa-me livros que sejam literatura, sejam poesia ou que sejam pensamento. É o que me interessa. O resto são coisas que estão na estante. São objetos que estão na estante, não me interessam absolutamente nada. Agora, também é verdade que o livro passou a existir a determinada altura e há de haver uma altura em que este objeto vai desaparecer, é como a vida, não é? Eu, por exemplo, se a gente ler as cartas ao Lucílio do Séneca, e Sim. ele ia buscar livros ao Porto que lhe enviavam, há lá uma carta que ele descreve, mesmo ele está no Porto, à espera dos livros, e o livro era um voluminho que ele ia buscar, não é? Esta ideia de sacralização da arte é uma coisa também recente, é uma coisa que vem do iluminismo para cá, não é? E, portanto, nós habituámos-nos durante todo este período moderno, sobretudo no século XIX e grande parte do século XX, a que a literatura e o escritor era uma espécie de senador do espírito, não é? Eu lembro do Aquilino, já muito velhinho, mas era respeitadíssimo por todos, os escritores eram heróis. Ora, nós entramos numa época, aí há uns 30 e tal anos, em que isto mudou radicalmente, em que os heróis passaram a ser imagens efêmeras, figuras, silhuetas indistintas que ninguém conhece, e a literatura tem uma tendência a transformar-se num nicho. E, portanto, a ficar no recanto das livrarias e no recanto do pensamento e no recanto das casas, mas eu acho que isso até é saudável, quer dizer, isso até acaba por ser saudável de algum modo. A literatura tende a afastar-se do mainstream, onde o que domina são coisas em fluxo, completamente diversas daquilo que é a tradição especificamente literária e artística. Pronto. Se bem que o livro é um objeto diferente. Se o compararmos, por exemplo, ao CD ou outro qualquer, ele já tem dado mostras de ser bastante resistente. Já muita gente lhe profetizou a morte e ele continua cá. O livro tem futuro. Agora, a literatura é que a sua tendência é encontrar um nichozinho, é como um gato em casa encontra um canto e lá fica sem sentadinho, um canto, é o que a minha gata faz. A literatura e a poesia tendem a encontrar na casa social também um cantinho que é o seu, e há de haver sempre um conjunto de pessoas que se interessam por aquele tipo de comunicação, por aquela forma de significar. A mim interessa muito, enche-me a vida. À larga maioria das pessoas isso não é assim. E nós temos que respeitar, é o mundo em que vivemos. Pronto. Do teu ponto de vista está claro, não é? Para ti é claro a diferença entre uma coisa e outra, aquele livro. Para o homem contemporâneo essa distinção não é assim tão óbvia. Achas que um leitor, se é que se pode chamar um leitor, esse livro diluído que nós vemos hoje nas livrarias, achas que é possível fazer a transição desse tipo de leitor para um leitor de literatura? Eu acho que sim, embora eu não seja um otimista nato, mas eu observo, eu dou aula em ciências da comunicação já há muitos anos, pá, e num grupo de 100 pessoas, há 3, 4 que acabam por se interessar por temas que não são aqueles temas comuns que lhes são dados, não é? Lhes são dados para devorar, para interiorizar. Há uma pequena minoria que dá o salto para o outro lado e que percebe que há outras formas de compreender o que é o inefável, o que é o indizível, que há outras dimensões do ser humano que não apenas aquelas tarefas para as quais um curso programa as pessoas, não é? E é também na ECOM o que acontece com os cursos online. As pessoas inscrevem-se muitas porque querem escrever um livro. Ao longo do curso, dos cursos, o que fazem, sobretudo, é exercitar a escrita e aprender ferramentas e a aplicá-las e entendem que esse fim em si mesmo não é assim tão importante. O importante é, de facto, imergir dentro da plasticidade da escrita e perceber que a escrita não é apenas a escrita, pode ser um universo que nos leva para um outro lado, não é? Mas também aí há muito poucas pessoas que se interessam realmente por dar esse salto. Hoje está muito mais na moda o ginásio, a viagem, o consumo de imagem permanente, formas de felicidade que funcionam por estilhaço e que são altamente, funcionam por contaminação e atingem quase toda a sociedade. Aquilo de que estamos a falar de poesia e de literatura são vistas como coisas, eu diria quase como um suporífero que está, não me interessa, pronto, assim, um bocado como ir à missa, uma espécie de segunda religião que ficou por aí e que alguns fanáticos ainda se interessam. Eu acho que é essa a visão que a larga maioria das pessoas tem e que eu respeito. O bom de uma sociedade é a tolerância, é podermos conviver nesta diferença, na esperança sempre de encontrarmos algumas pessoas com quem a gente se identifique, a gente encontra uma luz que nos diz, olha, este é uma pessoa que percebe coisas que me fascinam. Portanto, eu vejo que esta pessoa tem um fascínio, toca nos meus fascínios. E pronto,
e forma-se uma comunidade dentro da comunidade. É isso também que é um bocadinho e é isso que é um bocadinho os nossos círculos de amigos, é por isso que eu estou aqui a falar contigo, não é? A paixão pelos livros. Não sei se consigo pôr a questão devidamente, ainda na mesma esfera de ideias. Se pensarmos na poesia como o último reduto, aquilo que estava a dizer em relação à Icon, há uma espécie de fosso entre a ideia que nós temos e a concretização. Até à concretização do livro, há poucos que estão dispostos a dar esse salto. Em relação à poesia, neste fenómeno dos livros diluídos, eu assisto com não é algum fascínio, porque fascínio teria de mascarar de bobo e ver tudo a arder. Se na literatura já há aqui fenómenos curiosos, acho que na poesia ainda atinge outro patamar. É um fazer de conta. Aquilo que estavas a dizer, à medida que adentramos nestes mundos, seja como leitor, seja como aspirante a escritor, vamos encurtando, se partirmos de uma multidão, vamos encurtando até encontrarmos a nossa tribo que é meia dúzia, não é? Estamos sempre à procura de meia dúzia, diz-se que há 200 leitores de poesia em Portugal, não sei se esse número está correto ou não, mas se eu olhar à minha volta, nem é preciso ir para a poesia, é raro ver alguém ler à minha volta. No Algarve, se eu pensar as pessoas que leem, que o fazem, por exemplo, numa esplanada, é preciso recorrer a estrangeiros, é preciso importar pessoas para ter leitores à minha volta. Mesmo esses leitores são livros daqueles que nós diríamos são literários, estão mesmo ali no limite. Livros policiais. É muito raro encontrar alguém que saia da esfera dos policiais. Ou algum livro que... E aqui o livro é, outra vez entre aspas, um livro que tenha subido aos tops e toda a gente se interessa por aquilo. Ou então, sendo um livro dito literário, é um livro que se tornou um best-seller por um acaso ou por ser mesmo competente, por ter chegado às pessoas de uma forma que os outros não conseguiram. As pessoas adquirem-no, mas ficam-se por aí. Não sei se há estudos ou... Não sei se é o melhor exemplo. Não me ocorre outro. O exemplo do Ricardo Araújo Pereira. Há muita gente que compra os livros dele. Mas se analisarmos as pessoas que liam os livros dele, mesmo se pensarmos nos interessados pela comédia, teríamos de podar muito. Teríamos de podar muito esse número. Aqui não sei se tem que ver com este nosso lado. Qualquer leitor tem este lado de comprar muito mais livros do que aqueles que lê. E à medida que chegamos a uma certa idade percebemos que é um exercício vão e inútil. Já me perdi nestas divagações. Esta nova vaga de livros quase a fazer de conta no campo da poesia é como se a poesia e a literatura ainda tivessem uma espécie de aura. As pessoas querem ingressar quase, por utilizar as tuas palavras, nesta religião. Mas não estão preparadas para fazer o voto monástico, do compromisso. E então há qualquer coisa aqui de ritual, um fazer de conta que são poetas. Nasceu, sobretudo nos Estados Unidos, os poetas das redes sociais e tem-se espalhado um pouco por todo o lado. Não sei se há uma sede das pessoas procurarem a poesia, mas aquilo que chega, aquilo que tem leitores, é sempre uma coisa muito longínqua da arte. Se bem que isto é sempre problemático fazer este tipo de análise. Aquele fenómeno que eu estava a dizer das prateleiras, o espaço reservado aos livros estar a reduzir ainda é mais drástico nos livros de poesia. O espaço para os livros de poesia é uma coisa... é quase uma caixinha. Essa mesma caixinha está a ser devorada por estes livros. E não há de faltar muito para termos lá, se calhar, só um Camões, um Fernando Pessoa, um Herberto Helder, mais um ou dois, e é só a poesia que existe, são estes, e depois o resto que nasce das redes sociais. Entristece-me um pouco. Como tu disseste, é o sinal dos tempos. Também não consigo oferecer soluções. O importante é ler. Não sei como responder a esta pergunta. O importante é ler, seja o que for, ou às vezes mais vale estar quieto se é para ler determinados livros. Acho que se deve ler aquilo que tem qualidade, não é? Eu só procuro ler aquilo que me toca muito. Ponho logo de lado se não me toca, com toda a sinceridade, seja de quem for. A não ser um amigo, consigo ler um amigo que não me toca muito, eu sou capaz de ler, mas digo, a poesia é o regresso à fonte original da palavra. As linguagens foram evoluindo ao longo dos milénios e a complexidade foi sempre na direção pragmática, de tornar a linguagem uma coisa prática, uma coisa eficaz. E, portanto, o mundo da metáfora foi-se apagando e foi encontrando um corredor paralelo. Isso aconteceu mais ou menos sempre, não é? É evidente que, desde que nós no Ocidente passámos a chamar arte a determinado tipo de objetos e enunciados,
sobretudo do primeiro romantismo para cá, a poesia na sociedade teve uma certa reabertura, não é? Foi vista como algo superior que de algum modo substituiu aquilo que mais na Idade Média e antes era o poder omnipresente, do que a gente hoje em dia chama a religião, não é? Portanto, a entrada em cena da arte no século XVIII para cá, de algum modo, compensa a dessacralização das sociedades, não é? O mundo pós-moderno baralhou tudo isso, retirou hierarquias e, portanto, repara que o mundo pós aparece na mesma altura em que aparece a rede, mais ou menos, não é? A rede que se desenvolve muito do fim dos anos 90, sobretudo para este século, mas são mutações quase simultâneas, quer dizer, aqueles grandes codes, aquelas regras muito verticais que davam sentido ao mundo moderno, ofuscaram-se, não é? Aquelas diferenças fundamentais entre o privado e o público, entre a verdade e o sentido, o emissor e o receptor, entre o público e o privado, tudo isso se mesclou. Aquilo que eram os grandes valores de uma sociedade, não é? O altar da República, o dever, a vida em família, o chefe de família, tudo isso se diluiu numa horizontalidade total. E, portanto, digamos que a própria arte e a poesia sofreram com isso. Hoje em dia são práticas que se diluem no meio de tudo, mas tu dizes muito bem uma coisa. Dentro do mainstream, há quem reconheça na tradição que vem de trás da poesia e do livro em si, um objeto fetiche. E, portanto, se uma pessoa se tornar autor, socialmente, isso, para certas pessoas, tem um certo valor, mesmo que aquilo que se escreva for uma coisa completamente, enfim, sem sentido estético, não é? Portanto, a poesia acaba por reunir grupos muito pequeninos e nós vemos, por exemplo, aqui em Lisboa, a tendência dos últimos anos é haver leituras em grupos pequeninos e em editoras muito pequenas, mas de muita qualidade, algumas delas. E a gente revê-se nestas novas sociabilidades, onde no meio desta horizontalidade que funciona em fluxo, há pequenos pontos quentes com os quais a gente se identifica. Pronto. É um mundo completamente diferente daquele que havia aí há 30 ou 40 anos atrás. A minha idade permite-me ter vivido nos dois mundos. Eu acho que este é muito mais tolerante, mas muito mais difícil de encontrar pontos de reconhecimento. O anterior era muito menos tolerante, mas havia corredores abertos para quem desejasse aprofundar um determinado tipo de valor que socialmente era muito reconhecível, que muitas vezes se podia identificar com a tradição da própria arte. A gente vê que no próprio governo do Salazar, no início, o António Sérgio foi um tipo que fomentou imenso as artes dentro de uma determinada perspectiva, é evidente, mas houve esse fomento muito interessado, quase paternalístico, de cima para baixo, não é? Muitos completamente diversos, modos de significar completamente diversos, e isso reflete-se no que a gente continua a chamar ainda hoje em dia, e como entendemos, à literatura e à poesia. O exemplo assim maior que eu me lembro é pensar em Florença, veio de cima, graças aos mecenas, pôde surgir nomes como surgiram. Senão não tinham surgido, ou mais dificilmente teriam surgido. Eu conheci o Gneiss, que voltei a reler, gostei muito, já na altura tinha gostado, agora aproveitei para ver outras coisas. E tenho o mito de Sísifo, mas emprestei-o a alguém e não sei onde é que ele está. Não sei onde é que ele está. Não faço ideia. Pelo amor de Deus. Não, e não cheguei a ler, falta-me um para completar a trilogia. És uma pessoa ideal para estas coisas. Eu acho que se nota. Se eu desconhecesse essa faceta de professor, eu iria perguntar-te se tinhas alguma coisa latente. Nota-se no livro, no Gneiss. Embora haja aqui aquilo que se pode chamar pós-modernismo, eu acho que é um pouco redutor. Quando pensamos no pós-modernismo, diz. Foi o Miguel Real que escreveu isso. Normalmente o escritor nunca se intitula de coisa nenhuma. Agora estou-me a lembrar de uma coisa assim, um à parte. A Ana Marques está a ler um livro de culinária do Leonardo da Vinci. E há uma parte em que ele faz uma carta de recomendação, ele próprio, e aquilo é tudo num tom de empáfia. É muito engraçado. É um livro que eu quero ler agora nos próximos tempos. Falou nesse livro. É engraçado, do ponto de vista humorístico, pensar em Leonardo da Vinci como uma espécie de taberneiro frustrado. O que ele queria mesmo era se ingrar no mundo dos pitéus, das comezeinas, não deu. Ele tinha especial apreço por aquela área e aquilo não deu. Agora já me perdi. Falando do pós-modernismo, eu acho que tens uma coisa que falta normalmente aos pós-modernistas, que é, apesar de usares a marreta para destruir as convenções, mas depois tens sempre ou passas por elas, tens sempre esta dimensão dialogante, tens sempre o ímpeto de não ficar por aí, tens sempre a necessidade de construir. O grande defeito, pelo menos parte do pós-modernismo, é a ânsia por destruir.
nunca oferecem nenhuma solução. Estive a ler a entrevista que estava no Hoje Macau. Ou melhor, vamos começar pelo fim. Não sei se te recordas da última frase que está lá na entrevista. Vou usar aquela ideia de Borges, já não há inícios, vamos começar pelo fim. Disseste, não tenho saudades da universidade. A última frase dessa entrevista, fiquei a pensar nisso. É algo que está mais ou menos na ordem do dia. Se calhar a universidade sofre daquele mal que há pouco disseste, da arte. Perdeu a sua envergadura, está mais enfesada, pelo menos a nível de reputação. E nessa mesma entrevista falaste das 4 dimensões da escrita. Em vez de eu estar a citar-te, poderias dizer-me, porque tenho o original à minha frente, não vale a pena estar aqui a citar. A segunda dimensão, já para não ir para a terceira nem para a quarta, que falaste no jogo, e numa entrevista que deste falaste do Wittgenstein, que também é engraçado. Mas vamos ficar pela segunda por agora. A questão da metáfora oferece uma luz para este mundo. Não sei se é a minha visão que está inquinada, mas parece-me que o homem contemporâneo tem um apego quase doentio pela literalidade. Utilizando aquelas dimensões que disseste na entrevista, raramente ultrapassamos a primeira dimensão. E até mais, quem utiliza a segunda dimensão, o regime das metáforas e das metonímias, é quase olhado com desdém, como se fosse um estrangeiro. Achas que isto é uma visão assim um bocado estapafúrdia? Não sei se tem que ver com o nosso mundo. O mundo mais veloz provavelmente não permite mais que uma dimensão. Ou será uma consequência ficarmos apenas com uma? Não sei se o que eu estou a dizer é estupidez, se concordas que o homem contemporâneo está a ficar muito afunilado. Fica-se, para utilizar a tua classificação, fica-se pela primeira dimensão. Se realmente não estiver muito errado, como é que um escritor depois consegue entrar no livro sabendo isso? Tendo em conta que o escritor deve almejar essas 4 dimensões para ser um escritor, digamos, pleno. Mesmo o escritor, eu não falo do escritor sem capacidade, ainda que isto possa ser um oxímoro, mas eu acho que há uma tendência para o escritor a também facilitar. De uma forma ou de outra, pode ser o seu ganha-pão. Ao dificultar a relação entre o leitor, pode ver-se ali em apuros. E eu noto que, seja consciente ou inconscientemente, há exceções, mas o escritor tende a ir para o facilitismo e, neste caso, ficar-se pela rama. Achas que isto é uma visão assim um bocado pessimista? É muita coisa, falaste da coisa. Eu vou começar pelo pós-moderno. Eu, por acaso, acompanhei, na época, como hoje em dia se diz quase em tempo real, acompanhei o aparecimento dos livros do Lyotard, li-os com muito interesse. Eu morava em Amsterdão, vivi 10 anos em Amsterdão e coincidiu com essa época. E fui a Paris e fui ver a grande exposição inicial nos Jogos Pompidou, lembro-me ainda muito bem, no início dos anos 80, já há muito tempo, e foi um movimento que me entusiasmou muito naquela época. 10 anos depois era um movimento que se tinha ultrapassado a si próprio. Aliás, o próprio autor da condição pós-moderna, 10 anos depois, faz um livro chamado O Inumano, L'Inhumain, em que ele põe em causa tudo o que havia dito, de algum modo aquela crítica às grandes narrativas como bases das sociedades. Eu acho que é uma evidência, quer dizer, no fundo, o pós-moderno põe o ovo de Colombo em cima da mesa e diz: a gente já não vive neste mundo, agora estamos neste. É uma espécie de mudança de sinal de trânsito de uma linha de caminho de ferro e nós compreendemos que estamos num outro mundo. E, de facto, como eu há bocado dizia, a rede aparece logo a seguir, de algum modo a testemunhar na prática que assim é. Na literatura é muito difícil dizer que é o pós-moderno. Eu dei alguns seminários acerca disto já há muitos anos e lembro-me que, sobretudo, é uma mania anglo-saxónica. A gente vai a uma livraria em Nova Iorque ou em Londres e tu tens pós-estruturalismo, pós-moderno e encontras as coisas mais sem sentido, ali encaixadas, é mesmo encaixar à força. Portanto, quando o Miguel Real escreveu que o Gneiss era pós-moderno, eu vou dizer, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Socorreu-se daquela ferramenta para dizer que eu estaria, de algum modo, a tentar escrever romance de um modo diferente daquele que é um romance clássico. Eu acho que foi o que ele quis dizer, foi isto, e utilizou o chavão. Essa trilogia toda, repara que eu depois dessa trilogia já fiz um díptico e já fiz uma trilogia nova que vai sair este ano. Estás imparável. Podemos falar nisso. Mas essa trilogia foi escrita entre 2014 e o fim de 2015. Foi 1 ano e meio, de facto. O meu objetivo foi muito simples. Nem é um objetivo filosoficamente muito complexo, mas é isto. Repara, quando nós decidimos fazer qualquer coisa, a qualquer coisa pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, fazer assim à mão.
mas essa qualquer coisa podia ser um conjunto de frases que tu me queres dizer a seguir. Não é? Quando a gente quer fazer uma coisa e ainda não a fizemos, há muitas possibilidades em aberto. Irei fazer uma coisa dentro de segundos ou minutos e eu vou ter que optar. Eu nem dou por isso, mas eu faço uma opção. O que é que acontece? As outras possibilidades todas, que eram coisas que podiam ter vivido, não viveram. Ficaram ali. Muito nice. Se tu vires, eu trabalho por séries. E, no fundo, o que eu estou ali a exercitar é a possibilidade de uma escolha que se fez deixar à amostra as outras possibilidades todas. Todos os romances desta trilogia trabalham assim, mostram aquilo que se podia ter escolhido, mas mostram também aquilo que ficou de lado e que não foi escolhido. A realidade que sai daqui é uma realidade muito envolvente e muito diferente daquela linear, que geralmente é que ocupa uma narrativa, com o princípio, meio e fim, com aquela coisa clássica que é a abertura, é a complicação, é o clímax e o desenlace. De facto, o Gneiss, o Prumon próprio, o Sísifo um bocadinho menos, que tem outra natureza, mas de algum modo os três desestruturam completamente aquilo que é uma teoria narrativa. No fundo, aquilo é um entrelaçado de narrativas que depois, ainda por cima, tudo o que é contado acontece numa voz que é uma voz ilusória, a gente chega ao fim e percebe que aquilo era algo que estava na cabeça de alguém, ou que fazia parte de uma brincadeira de crianças, percebes? E, portanto, digamos que o Miguel Real deve ter percebido que esta distorção que há para não deixar de contar uma história, porque ali conta-se uma história, que de algum modo se decompõe enquanto se compõe, é como um vestido de uma senhora que de repente se desfaz, ela fica nua e depois se refaz e ela fica vestida, como se isto fosse possível. É o que se passa nestes romances. É uma espécie de striptease bem calculadinho. Percebes? Que no fundo é mais erótico do que porno, porque nunca mostra a nudez completa. Sugere, anda por ali às voltas e tal, mas acaba por contar uma história. Eu acho que é muito mais interessante contar uma história assim, porque ela tem muito mais a ver com o que se passa dentro da nossa cabeça. A nossa cabeça é um labirinto que é gerido com montagens muito diversas, não é? Nós estamos sempre a fazer montagens para dar sentido às coisas à nossa volta e, sobretudo, às coisas dentro de nós. Estamos sempre a levar a cabo montagens. Se pararmos um bocadinho e desejarmos não fazer montagens, isso é quase uma coisa impossível. Mas na literatura isso é possível. Foi isso que eu quis fazer naquela trilogia, basicamente é isso. O Sísifo, cá está, é uma metáfora de uma coisa inatingível, uma coisa que nunca se atinge, mas que se pode tentar. Isso leva-nos para a linguagem, não é? No fundo, eu só entendo a literatura, e muito mais a poesia, que é a linha da frente disso tudo, baseada neste tipo de subversão e no poder da metáfora. No poder da metáfora entendida como uma forma de significar em que a semelhança surge não pela fachada, mas por elementos intrínsecos e subcutâneos quase que têm algo que os liga, não é? Isso permite-nos compreender coisas de um modo extraordinário. A metáfora é um modo de compreensão humana do mundo extraordinária, porque permite-nos dar um salto de um elemento para outro, através de uma mediação quase instantânea, que não é, mas é quase, que é uma coisa extraordinária, é um poder muito mais forte ainda que a metonímia, porque a metonímia funciona por contiguidade, não é? Eu digo que estou a beber um Porto, então a gente sabe que não estou a beber a cidade do Porto, não é? Estou a beber uma coisa que é contígua com essa. É um modo de compreensão que tem mais a ver com o espaço físico, mas a metáfora permite-nos dar saltos absolutamente inacreditáveis, não é? Eu penso que toda a poesia e toda a literatura é aí que encontra a sua fonte mais profunda. É aí. Esse nível da linguagem é um nível de linguagem que, para mim, é exigível na boa literatura e na boa poesia, do mesmo modo que a metalinguagem é uma linguagem exigível num bom ensaio. O resto a gente vai à padaria e fala com as pessoas e está feliz no dia-a-dia, porque a gente temos que estar felizes, para estar felizes, e porra, para a literatura, se não nos der felicidade. Epá, mas aquilo é assim. Se não for assim, é outra coisa. É um livro. Pronto, é um livro. Não quero aqui dizer nomes, epá, mas é outra coisa. É outra coisa. E respeita essa pessoa que faz isso. A pessoa que faz isso é uma pessoa respeitável. Aquele objeto é respeitável. Não posso meramente interessar por ele. Pensei no ensaio de Pessoa, da modernidade. Chegou a um ponto que já não queria dizer bem nada, porque queria dizer tudo. E às tantas a palavra perdeu elasticidade. Provavelmente é o que aconteceu com a expressão o pós-moderno ou pós-modernismo. Esta questão do leitor e do leitor-escritor. Se a tua relação com os livros está mais exigente, certamente, é óbvio, mas se perdoas menos, no sentido em que, provavelmente, quando eras mais novo, ias, se não até ao final do livro, mas pelo menos davas uma margem para o livro apresentar-se, e se hoje não está segundo aquilo que achas que é um bom livro, desaponta logo na primeira ou na segunda página, se vais
para a frente pode ser um início mal conseguido, não é? Sentes essa exigência, mas o que eu queria dizer é se o fascínio, aquele fascínio que nós temos, sobretudo quando começamos a ser leitores, aquelas descobertas de Kafka, Borges, essas pessoas que nos, pelo menos cada um encontra depois os seus faróis, Claro. vai-se tornando, quer queiramos, quer não, mais raro. Vultos desses que nos iluminem dessa forma vai-se tornando mais raro. A minha questão é, continuas à procura desses faróis, se por outro lado, não queria utilizar a palavra desistir, mas é uma meia desistência. É como se pusesses mais empenho em voltar para trás. Porque esses faróis, Isso nunca. não voltar para trás no sentido em que cada uma destas figuras, eu estou a pensar nas minhas, tu traz das tuas e provavelmente algumas são semelhantes, são inesgotáveis. Provavelmente estás a meio caminho a pensar, aqui para a frente, as obras que eu poderei eventualmente ler, aquelas que estão a sair, tão quentinhas, a tua experiência vai-te ensinando. A probabilidade de encontrar aqui uma joia é muito menor do que se me voltar para trás. Não vais reviver, porque estes livros são inesgotáveis. Como é que te posicionas no meio de tantos livros? Livros que já te disseram alguma coisa, devemos voltar aos mesmos livros, há quem diga que não devemos voltar, já têm tido experiências boas, outras más. Por exemplo, um autor que eu voltei e se calhar não devia ter voltado, o Eugénio de Andrade. Não devia ter voltado. O Herberto Helder, cada vez que volto, parece que é inesgotável. Mesmo com o Rui Belo. Se é uma coisa que eu vou conseguir afinar com o tempo, a saber escolher aqueles que estão mais à frente, a sair de novo, ou se estou condenado a este impasse para todo o sempre. Não sei se foi muito claro. Não foste, lembrei-me de... Eu ainda não tinha 30 anos, visitei o Virgílio Ferreira em casa dele. Não interessa agora porquê, mas tinha a ver com um livro meu. E, epá, nessa altura ele era um senador do espírito, era um puto. E lembro que ele me disse exatamente isso. Nós começamos a nos interessar por imensas coisas, e depois, a pouco e pouco, a gente vai fechando o leque e encontramos uma voz que não é só a nossa, é a voz que do outro vem ter connosco. E há um ponto de encontro em que nos situamos. Epá, eu nunca mais esqueci isto. E lembrei-me de outra coisa muito diferente desta. Foi uma entrevista do Eugénio Lisboa que saiu há uns meses, em que ele dizia, eu hoje em dia, ele já está com alguma idade, mas a idade não desculpa dizer coisas que eu acho que são idiotas. Ele dizia assim, eu hoje em dia não tenho pachorra para ler jovens autores. Eu hoje em dia decidi ir reler os clássicos. Das coisas mais odiosas que eu ouvi. Foi como eu senti. Eu senti isto quase cutaneamente, sabes? Foi como se ficasse com a pele toda vermelha aqui. Como negativamente de uma maneira. E eu até simpatizo com ele, encontrei-me com ele várias vezes, com o Eugénio de Lisboa. Eu estou de acordo, quer dizer, existe de facto uma base, sempre. Nós encontramos uma base. Eu, por exemplo, a minha base é claramente o romance, no caso do romance, é o romance a seguir à Primeira Grande Guerra Mundial, que explode, não é? Que é Virginia Woolf, é o Proust, é o Italo Svevo, vai até ao Kafka, não é? E depois a gente encontra mais tarde réplicas disso na língua portuguesa. A que mais me impressionou foi nos anos 50 o Guimarães Rosa, que é uma explosão, na língua portuguesa, em termos da construção. Quer dizer, aquilo também é poético, é eminentemente. Estou-me a lembrar do Grande Sertão Veredas, aquilo é uma coisa espantosa, não é? E depois temos o Rubená, temos o Almeida Faria, mais ou menos na mesma época, de forma, quer dizer, há aqui uma base que eu tenho, não é? É evidente. Agora, há literatura que me toca muito para além da base. Eu dou 2 exemplos, por acaso são 2 mulheres, não é por acaso. Mas, por exemplo, a Duras. A Marguerite Duras tem um tom, tem uma força, como por exemplo, eu só encontro na Clarice Lispector, que é um tom, é um modo de vincar com a palavra no corpo, quase, como se nos queimássemos, não é? Única, é uma coisa única. E eu, de facto, na literatura procuro esta emoção, procuro um livro onde eu entre e aquilo me toque tanto, em termos somáticos e sensoriais, não apenas pela sensibilidade, mas porque a plasticidade literária nos permite congeminar mundos, nos permite perceber coisas que não existem. Ou seja, são traduções daquilo que na nossa mente dificilmente seria configurável. São formas de dizer o indizível, de provocar o inefável. São coisas raras. Esta raridade é que me interessa. E por isso eu ando sempre à procura de encontrar, hoje em dia. E às vezes há livrinhos de poesia que saem ali na Doda Cocorraria com 100 exemplares, ou mesmo na nossa editora, a Nova Mimosa, onde isso aparece. Não apareceu do princípio ao fim, não me interessa. Se for só ali num verso. Eu, por exemplo, falaste da Ana Marques, tenho seguido os últimos livros dela. Bem, eu fiz o prefácio agora a este que tu fizeste o layout, que aliás já havia capa com o passarinho, que está a giro, e sei que falaste hoje com
o Rui Belo, meu amigo, que tem aquela gráfica que é 1000 ideias. De facto, na Ana encontro momentos de luz incríveis. Eu acho que ela se subestima muito. Eu tenho dito, tu subestimas-te. Porque, de facto, há ali momentos que são momentos de uma densidade muito grande, ainda por cima misturadas com uma dose de grande espontaneidade e ritmo. E isso é raro. Mas isso, há hoje em dia muitos poetas, jovens poetas, que têm essa capacidade e, portanto, eu digo-te, a coisa pior que se pode dizer é o que o Jânio Lisboa disse. Epá, a vida é curta. Eu acho que com a idade que tu tens, não estou aqui a armar em... Ok? Com a idade que tu tens e que eu já tive, a ideia de que a vida é curta é uma coisa que se sente menos. Eu começo a sentir isso mais hoje. E isso também cria um sentido de urgência muito grande. Epá, e reflete-se também nas escolhas. Há menos... Repara que eu na escola, eu não é com, sobretudo nos cursos online e nas assessorias literárias, eu leio imenso, imenso, imenso. Epá, texto que não me identifico. Epá, mas leio porque... E leio com respeito. E faço crítica construtiva com o máximo de respeito possível. Mas uma coisa é a pessoa, outra coisa é aquela coisa que se produz, que é a escrita. Pá, portanto, eu leio muita coisa que não me interessa. Aliás, eu devo dizer até que ao longo do dia sou capaz de ler mais coisas que não me interessam do que coisas que me interessam. Mas quando eu regresso a mim, se eu regresso a mim, estou fora da ocupação das tarefas, epá, aí a escolha é que tem que ser, de facto, muito acutilante. Continuo a procurar sempre, hein? Isso é importante dizer. Eu não desisti como eu já em Lisboa, que aquilo é uma coisa... A tirar a toalha ao chão, eu acho que é sempre... É horrível. É o início da derrocada. É fazer uma profecia apocalíptica. É dizer, a partir de agora já não... A partir de agora acabou. É dizer de uma forma vá mais caseirinha aquilo que muita gente tem dito ao longo dos milénios. Que a arte está morta, ou que a poesia está morta, mas apesar de morta ela vai ressuscitando de longe em longe. É difícil matar a arte. Ainda voltando às dimensões, falámos na metáfora, e quando estavas a falar na metáfora, pensando até na escrita, mas até na dimensão oral, seja jornalistas, seja pessoas com alguma relevância pública, a questão da metáfora também parece-me relegada para um segundo plano. E eu estava aqui a tentar encontrar aqui uma justificação se não tinha que ver com esta lógica que o ser humano é um bocadinho, ou pelo menos tenta, esquivar-se ao erro. Falaste na questão do salto. Parece que o homem contemporâneo tem medo de saltar. Mesmo o escritor é muito cauteloso. Estou a falar por alto, é claro que há escritores versados em metáforas. A questão é que me parece que há um medo, esse medo do salto. E não sei se tem que ver com esta lógica que foi impingida por a sociedade que o homem não pode errar. Se estás a errar, não estás a produzir, de alguma forma. Se pensarmos em tudo como uma fábrica, tudo deve ter o máximo rendimento. Mesmo para o escritor, há metáforas que podem funcionar melhor, outras pior, mas este sentimento de dar o salto, de ousar, é quase um sentimento mágico. Esta questão de... Já não sei se foi Steiner. Eu acho que ele, a respeito da metáfora, falava qualquer coisa desse género. Aproxima-se da magia. E agora lembro-me de outro livro que não tem nada a ver. Há um livro, que é um livro sobre a depressão, o demónio da depressão. E não sei se é jornalista, mas ele há uma parte onde fala da metáfora, que diz que a depressão só é acessível pela metáfora. Há um ponto a partir do qual, para quem sofre da depressão, só consegue falar do que sofre através da metáfora. E nunca mais me esqueci disso. É isso que acontece no poema. Pode ir para essas regiões também, mas há regiões onde só a metáfora alcança. O ser humano tem medo de tirar os pés do chão. Provavelmente é a minha visão pessimista. Não sei se partilhas desta visão. O ser humano, seja escritor ou não, está mais medroso, tem medo de dar o salto. Então, não queria já para aí, mas há um exemplo que me parece capital, este apego ao literal no campo do humor. Se o humor se apresenta como algo, aquilo que nós chamamos corriqueiramente como tendo mais camadas, o público normalmente não entende. E quase que obriga o humorista a voltar a algo mais simples. Não sei se é o mesmo fenómeno, é o medo de dar o salto porque é incompreendido. Não sei, às tantas só estou a dizer baboseiras, mas... Eu acho que o pensamento científico habituou as sociedades ocidentais a considerar o que não é como um erro, não é? Ao invés disso, o pensamento nómada tem a tendência a incluir o erro dentro da fórmula e a navegar com ele até encontrar muitas saídas, não é? Mas o problema vem da ciência, mas também se refletiu, por exemplo, nas vanguardas artísticas e até no mundo digital em que a gente hoje em dia vive e até nas modas. E o problema é
as coisas, num determinado momento, são vistas como uma evidência indiscutível, numa determinada altura, e logo a seguir são violentamente revogadas. Percebes? O medo do erro vem desta estrutura de fundo, que está presente na ciência, quer dizer, a ciência divide o mundo sempre, de um lado é o conhecido, do outro lado é o desconhecido, mas as vanguardas artísticas, enquanto funcionaram, deixou de haver vanguardas, porque ninguém hoje está a antever o futuro, a antecipar o futuro, mas enquanto houve vanguardas durante o mundo moderno, funcionavam da mesma maneira. Era uma evidência fantástica e depois vinha outra e desatualizava esta. E o mundo digital, curiosamente, também vive da atualização momentânea. Aquilo que se atualiza desaparece logo a seguir. E, portanto, digamos que o pensamento nómada seria um pensamento muito mais saudável do que este pensamento que divide as coisas no que são e no que não são, no erro e na evidência apenas momentânea. No pensamento mitológico, por exemplo, o conhecido e o desconhecido conviviam, estavam entrelaçados, não é? Os mitos não morrem, os mitos persistem e vão ganhando novas formas. Agora, eu concordo contigo que hoje em dia é muito mais difícil uma pessoa desenvolver um pensamento nómada, um pensamento livre, nómada, que não se encaixe dentro disso que me fez dizer nessa entrevista que eu não tenho saudades da universidade, embora esteja lá. Eu não me interessa o mundo que está permanentemente a iluminar uma parte da casa e a outra está escura. Interessa-me um mundo em que eu possa andar no meio do escuro quando me apetece e andar dentro da claridade quando me apetece, que é o que eu sinto quando leio Clarice Lispector ou leio a Marguerite Duras. Elas saltam de um lado para o outro como nos textos mitológicos de há 4.000 anos. E, portanto, o medo, o ser medroso, o não querer saltar, tem a ver de facto, com esta tendência impregnada de nós vivermos dentro da evidência, daquela evidência que é desenhada pela correctness, pela correção. Agora, isto é que está a dar. Agora é esta parte da casa que se ilumina. Isto é que está certo, o resto é errado. E, de facto, essa estrutura de fundo cria seres humanos pouco abertos. Não é? Eu estou completamente de acordo contigo. Eu sou adepto de um pensamento nómada, de um pensamento multidisciplinar, num pensamento que não veja fronteiras, num pensamento que entenda a identidade como um conjunto de paradoxos. E não, ao contrário, como acontece em certas franjas da extrema-direita, como algo imutável, fechado e que não pode ser atacado. A conversa vai evoluindo da estética, já estou na franja quase do político, mas de facto, esta estrutura de fundo que vem da ciência, e a ciência acaba por ser um campo aberto, porque uma teoria põe em causa outra, e aparece outra, e depois aparece outra, e depois aparece outra, embora haja algumas que vivem muito tempo, como a teoria da relatividade, a estrutura de fundo do pensamento científico é sempre separar o que é do que não é, o erro do não erro. E isso cria mentalmente um esquema que, se não se estiver atento, se torna numa tendência perigosa. Por acaso, eu dei uma entrevista para a Feira de Guadalajara em que este mesmo problema foi colocado. É uma coincidência. Foi mesmo a primeira pergunta. Podíamos avançar, mas às tantas dava quase uma conversa. Esta questão de como é que vês, se é que vês, às tantas é daqueles fenómenos que têm muita relevância nas redes sociais e às tantas no mundo real não tem significado. A questão da língua, nascido, ou pelo menos renascido, porque não é um problema novo, esta questão do politicamente correto. Um discurso cada vez mais agrilhoado. Se pensarmos, por exemplo, no Gneiss e nas autoras que tu disseste, têm em comum uma coisa. É que mesmo que eu queira, eu não consigo engailar nenhum dos teus fragmentos, nenhuma das tuas frases. Não há forma. Elas estão sempre a dialogar com outra coisa. É sempre outra coisa. E parece-me uma mudança, não sei se tem expressão ou não, que as redes sociais às vezes funcionem como uma lente de aumentar e nós perdemos a noção da dimensão real das coisas. Parece que vivemos num mundo em que só a certeza conta. Aquele cientista que fez aquela série, que é um remake, o Cosmo, Neil deGrasse Tyson, ele fala que há 3 tipos de verdades. E uma delas é a verdade política, que é repetir uma coisa até se tornar verdade. Nas redes sociais, a verdade e a mentira, a fronteira entre as duas tem-se tornado cada vez mais ténue. E por vezes o que ganha não são os factos, não são as ideias, mas a insistência, o ruído. Não sei se estou a ver mal as coisas, mas houve sempre pessoas empenhadas em separar o trigo do joio. Para separar o trigo do joio é preciso tempo. Não sei se vou pronunciar bem, acho que é espanhol, Javier Maria. Ele tem um livro de crónicas, Quando os Tontos Mandam, algo assim desse género. E há numa das crónicas em que ele fala, uma coisa que o preocupa é que as referências que ele julgava eternas, do conhecimento geral, não são. Coisas como Medusa,
Coisas desse género. Outra crónica mais à frente, figuras como o Drácula, o lobisomem, até essas já saíram do imaginário comum. Aquelas coisas que havia na feira, não sei se ainda há, aquelas casas dos horrores, em que havia um Drácula, um lobisomem. Segundo ele, já não surte efeito porque as pessoas já nem sabem quem são aquelas figuras. E é aqui que esta dimensão, terceira dimensão, se perde. Porque, embora o artista ou o escritor possa estar empenhado nesse diálogo com todas as vozes, para o leitor, e já não é um leitor comum, é um leitor dito, não sei que palavra dar, mas é o leitor que temos, já não apanha nada, nenhuma dessas referências. Quando não sabe quem é o Drácula, não sabe quem é a Medusa, epá, torna-se difícil. Ele estava bastante preocupado nessa crónica. O resultado é encher qualquer texto com notas de rodapé. Mas se começa a pôr notas de rodapé para assinalar figuras como a Medusa, ou outras que tais, como o Drácula, o lobisomem, às tantas, parece que a literatura emperra. Provavelmente é consequência daquela dimensão da metáfora, aos olhos do homem contemporâneo, já está quase posta de lado. Então, provavelmente, essa é mais fácil ainda ser posta de lado. É preciso ter um conhecimento, conhecer as vozes que estão à volta daquela frase, daquele livro, que podem ser ditas ou não ditas. Este diálogo no Gneiss é um diálogo com outros escritores, mas também é um diálogo sempre com o leitor. Eu parece-me que fica um bocado atravancado. O leitor comum já não está preparado para perceber esse tipo de diálogos. Mais uma vez, não sei se é a minha onda de pessimismo a fazer das suas. O que é que achas a respeito disso? Achas que o medo do Javier Maria é fundamentado? É demasiado alarmista? Tem razão de ser? Há forma de combater isso? O Walter Benjamin, há um século atrás, já falava disso e dizia, quer dizer, está a acabar o tempo em que os grandes valores, as grandes verdades universais podiam ser veiculadas e contadas dentro da família e nas instituições próximas, como a escola. Não é? A velocidade e a complexidade do mundo é tal, a informação que se segrega é tal, que é impossível conter dentro das pessoas esse mundo de referências básicas, de valores e de verdades feitas. E, de facto, o mundo contemporâneo é um mundo que se desreferenciou completamente, porque a transmissão de valores fixos e de referências fixas e referências pesadas não era sustentável. E, portanto, a gente vive num mundo muito fluido, não é? Num mundo de fluidos, em que, de facto, não há referências fortes, não há valores fortes, não há referências pesadas, não é? Eu tenho um livro em que falo disso, faço... Olha, é um conceito muito simples que no século XV ainda havia, que era o conceito de segno, que era aquilo que escapava à ordem natural das coisas. Sabia-se muito bem qual era a separação. A gente vai para a Idade Média e percebe que havia ali um conjunto de um lado estavam heresias e do outro lado estavam coisas que eram permitidas. Nós chegamos ao mundo moderno, há ideologias diferentes, cada uma delas também, a seu modo, tem um lado que é luminoso e tem o outro lado que é o diabólico, que cada uma das ideologias dividiu ao mundo também em dois lados e percebia-se muito bem a diferença entre ambos, quer no mundo ideológico, quer antes no mundo medieval. Percebia-se perfeitamente a diferença entre ambos. De um lado, até no domínio da moral e da ética, de um lado está o dever ser, do outro lado está a denegação, o diabólico. Uma das características do mundo contemporâneo é que essa noção de signo perdeu-se. Perdeu-se a ideia de algo que escapa à ordem, digamos, natural ou racional das coisas. É como se tudo fosse possível, é como se houvesse uma desreferenciação total e, sobretudo, não há uma divisão que permita separar aquilo que é o dever ser do que não é. Há muitos autores que escreveram sobre o declínio da ética no mundo pós, não é? Muitos. E que, sobretudo, falam no modo como ele é sublimado através do consumo, é sublimado através da prática, como eu referi logo no início da nossa conversa, na prática de fluxos, que são práticas automáticas que toda a gente gera e toda a gente imita. São contaminações. As pessoas preenchem o seu ser e, portanto, não vivem em função de grandes referências, de grandes valores, não é? Portanto, ele tem toda a razão. Não só não temos o pensamento nómada que podíamos ter, porque este mundo podia ser um mundo de pensamento nómada, não. Ele é um mundo em que o pensamento tende a ser digital, o 010101, como eu disse na minha anterior intervenção, mas, por outro lado, existe um grande colapso ético, precisamente porque não há valores fortes. Isso reflete-se na sociabilidade, nos média,
no modo como os eventos nos aparecem nas notícias. Por exemplo, pode aparecer uma notícia sobre sobre a morte de um conjunto de pessoas numa situação terrível. Imagina, na Amazónia, um conjunto de proprietários que matam um conjunto de pessoas, aparece uma notícia que diz isso, e a seguir aparece com a mesma importância uma notícia sobre as drogas, que, por exemplo, o Maradona terá tomado e que precipitaram a morte dele, e a seguir fala-se num desastre de automóvel numa autoestrada em Portugal, e a seguir fala-se numa mulher que teve 4 gêmeos em Singapura. E é tudo posto ao mesmo nível. Percebes? Não há hierarquização. Até nas notícias isso se reflete. Na internet também não há hierarquização absolutamente nenhuma. A nova literacia, no futuro, vai incidir no facto de uma pessoa não se perder na net. Saber mapear a sua própria intencionalidade dentro da net, não ser comida pela net. Essa vai ser a literacia do futuro. E ela já é falada. Este tipo de literacia já começou a ser falada e debatida, e é muito importante. Portanto, eu estou completamente de acordo e não é preciso ser pessimista para concluir que estamos num mundo em que nós temos que nos esforçar muito para compreender o que são referências, o que pode ser verdade, sem entrar naquele pensamento que é o pensamento que fecha. Porque as pessoas procuram hoje muito mais o sentido do que a verdade. Procura do que faz sentido. A filosofia só disse isto no fim dos anos 40. Foi o Wittgenstein. Segundo Wittgenstein, nas investigações filosóficas, é que escreveu isto. A significação baseia-se num critério de intencionalidade que procura o sentido, procura algo que dá sentido e não a procura da verdade. Não é a condição de verdade que permite a significação. As pessoas, ao significarem, seja o que for, seja a luz que está aqui, seja o calor, seja uma frase, seja um gesto, as pessoas procuram fazer sentido. Sentido, independentemente de ser verdade ou não. Um mundo em que há uma supremacia do sentido sobre a verdade. E por isso há uma disputa até televisiva sobre o que é a verdade. Este cheque novo que há em todos os canais de televisão, isto está assim de verdade ou não? É porque, de facto, a desreferenciação é tanta que isso até já se torna emotivo de mainstream televisivo. De modo que ele tem toda a razão, não é preciso ser cético para ver o mundo em que a gente está. Não é? A verdade tornou-se um espetáculo, a procura da verdade tornou-se um espetáculo. Mas repara que no espetáculo ainda havia uma diferença entre o palco e a assistência. A emissora de um lado e havia do outro lado quem estivesse passivamente a ver. O mundo em que nós entramos é um mundo em que deixou de haver palco. É um mundo em que todos somos interatores, todos, quer queiramos, quer não, estamos dentro já do espetáculo, sem ter a consciência de que estamos dentro do espetáculo. E isto cria um ambiente, muitas vezes, difícil de respirar. Já falaste várias vezes em redes sociais. Eu, de facto, uso as redes sociais de um modo muito peculiar e usa para difundir os seus eventos, mas, de facto, as redes sociais são as conversas que, há 40 anos, as pessoas tinham numa mesa de café. Despejavam ali coisas. Despejar é mesmo o termo intencional. Despejavam ali coisas através da linguagem num mundo de 4 ou 5 pessoas. E diziam-se coisas terríveis ali ficavam, nas mesas de café. O resto da sociedade não ouvia isso, ou ouvia isso como um subtexto que estava mais ou menos ali escondido. As redes sociais abriram isso. Nós estamos numa mesa de café universal, em que toda a gente despeja. E eu não quero chamar barbaridades, mas grande parte do que se diz nas redes sociais são coisas que não são feitas para pensar, são coisas que não são feitas para ir ao encontro do outro, não são coisas que são feitas para nada que não seja despejar um momento, preencher um momento, seja de que modo for, sem qualquer preocupação referencial, eu já não digo ética, mas referencial mínima. E, portanto, o encadear que se cria mistura tudo, mistura a lama com o ouro, mistura a luz com a noite, mistura estilhaços de coisas que podem ser verdade com coisas que fazem sentido e com coisas que não fazem sentido. Mistura ficção baratinha, com coisas que podem ser muito interessantes. Mas é de facto um mundo muito pouco cativante. Mas eu também lá estou. Uma diferença do mundo antigo e do mundo contemporâneo é que o mundo antigo tinha algum guardião que fazia a separação. E a rede social parece que transformou o guardião numa figura, numa espécie de mercenário. Estou a pensar, por exemplo, no jornalista. Ou não no jornalista, mas o jornal, enquanto entidade que separa, ou devia separar o trigo do joio.
Quando entramos nesta lógica de que o que conta são os números, no caso dos jornais, o que conta são os cliques, por vezes os factos não são suficientemente sedutores. Tanto pode levar para o caminho da mentira, mas por acaso não era por aí que eu queria ir. Vou mais no sentido em que aquilo que tu disseste, a hierarquia do que realmente importa e da escória, outro lado também fascinante que é perde-se o tempo, a noção de tempo. Notícias ditas atuais que estão a competir com notícias de há um ano ou dois. O jornal falo não porque a notícia é relevante, mas porque sabe que ao voltar a publicá-la tem novamente cliques. Por vezes gera-se um fenómeno em que o que está, diríamos nós, a bater, em linguagem de jovem, o que está a bater são as notícias do passado. Às vezes dá-se o caso de, como é o dispor das redes sociais, a indignação, pessoas a indignar-se por coisas que já aconteceram e deixam passar o que está a acontecer no momento. Uma perversão que me parece interessante e pode servir de diagnóstico para o homem que anda nas redes, supondo que é diferente do homem que anda fora das redes. Termos perdido a noção do espaço, como tu disseste, já não sabemos onde é que acaba e termina o palco, mas também perdemos a noção do tempo. Uma notícia de há uns 10 anos tem o mesmo valor do que uma notícia que se baseia num relato de há horas. Parece-me revelador da sanidade do homem contemporâneo. Duas questões, são as duas muito interessantes. Eu começo pela do jornalismo. O jornalismo tem uma deontologia, tem um conjunto de códigos que estão construídos há cerca de 2 séculos, mais ou menos. Não é? Sim, desde o início do século XIX já havia boa definição do que deviam ser as gazetas, os jornais. E é um código que se consolidou. Agora, eu penso que os jornalistas, e eu trabalho em ciências da comunicação e, portanto, dou aulas há mais de 30 anos. Em ciências da comunicação há saídas para publicidade, para relações públicas, para jornalismo, enfim, para várias áreas, mas há muita saída para o jornalismo. Eu constato é que o jornalismo não estava preparado para o que aconteceu. Eu lembro, no início deste século, quando apareceram os blogs, por volta de 2001, 2002, eu tive um blog nessa altura. Em 2007 já fiz um livro sobre o que era o universo dos blogs, porque eles estavam a acabar, porque foram recuperados para dentro do jornalismo. O jornalismo aí ainda compreendeu, conseguiu incorporar essa tendência de criar um espaço comunicacional fora do jornalismo, conseguiu apropriar-se ainda dele e, de algum modo, dominar essa vaga. Mas a vaga que se seguiu, que é a vaga das redes sociais, a partir do fim da primeira década deste século, o jornalismo não acompanhou, não soube, não foi capaz. E está em grande crise. A gente vê que o papel está praticamente a descer e o jornalismo dentro da rede é como um pequeno barco contra ondas muito grandes. Não é? E, portanto, digamos que aquilo que foi o jornalismo durante 200 anos está a atravessar uma crise monumental. E eu acho que os próprios, e eu conheço bons jornalistas, fantásticos jornalistas, não vou aqui dizer nomes, mas eles próprios têm a consciência disso. Têm a consciência que o trabalho deles, hoje em dia, não tem campo para ser observado e visto. Porque onde ele pode existir, que é na rede, porque estamos todos na rede, quer queiramos, quer não, aquela deontologia, aquela codificação já perdeu o sentido também. E, portanto, eu não sei o que vai ser do futuro do jornalismo, sinceramente, mas aí eu sou altamente cético. Altamente cético. Porque vejo que, de facto, as redes são um oceano, funcionam como um vórtice para uma codificação que se norteia pela verdade baseada em várias fontes. É um trabalho absolutamente, esse sim, decisivo. Não chegar ao topo da montanha. O jornalismo está a atravessar uma crise praticamente apocalíptica e eu receio muito, muito, muito que vá acontecer ao jornalismo aquilo que noutra dimensão acontece à literatura e à poesia, que é haver um nicho, um distrito, onde algumas pessoas que se preocupam com referências vão lá à procura. Sobre o tempo. Repara que o tempo moderno era um tempo ideológico. Do século XVIII até meados do século XX, cada ideologia desenhava o seu futuro. E as pessoas, portanto, viviam nesse futuro, nessa ilusão de um futuro, povoavam um futuro. E, ao mesmo tempo, havia a história. Havia a história que era contada por cada ideologia de modo a dar sentido ao que defendiam. Mas, independentemente das críticas que se possam fazer, o tempo ideológico é um tempo que tem história, que tem memória construída e que tem um futuro. Mas se a gente recuar a um tempo pré-moderno, também havia futuro. As pessoas acreditavam na escatologia, que era o paraíso ou o inferno. Aqui a vida na Terra era um mero trânsito. E havia memória. A memória era a escritura. Mas havia memória. E estava sempre a ser lembrada. Não é? Estava sempre a ser ritualizada. Que significa atualizar a memória.
O mundo pós-moderno perdeu a memória. A gente vive só no presente. E perdeu o futuro. Ninguém vaticina o futuro hoje. Eles o faziam. Portanto, nós estamos ali fechadinhos. É como se estivéssemos num palco fechados dos dois lados. Para a frente, o que é que nós temos hoje em dia? A única coisa que nos aponta para a frente é a tecnologia. É a única coisa que nos dá o sentido de que há um devir, há algo que se vai transformar, vamos todos ser cyborgs. Já há bypass no coração. Mas quando a máquina for colocada no cérebro e deixar de ser uma máquina, passar a ser um ser híbrido, que é ao mesmo tempo homem e máquina, então somos cyborgs. É essa a visão do futuro que temos, não temos outra. O resto é tudo defensivo. Todas as utopias do presente são defensivas. Não é? Nenhuma existe para povoar o futuro. O passado, como a gente perdeu a história completamente, o sentido da história, há alguns mitos hoje em dia que a substituem. Um deles é o mito do património, que é uma espécie de aura que se lança sobre objetos, cidades, espaços que já foram, e sobre eles lança-se uma espécie de aura que se transforma em turismo. E essa é, de facto, a visão que temos do passado. Portanto, nós estamos aqui fechados no presente, construído por fluxos, por atividades automatizadas, quase cegas, sem grandes referências, numa procura de sentido quase aflitiva, sem haver preocupações de desenhar o futuro, de desenharmos projeto, e, por outro lado, sem um trabalho assente na memória. O Bertolucci dizia já no seu tempo, já foi há algum tempo, o Bernardo Bertolucci, que eu conhecia muito Montemor Novo, uma vez que ele cá veio, ele dizia: a nossa época caracteriza-se pela amnésia coletiva. Mas isso ele disse há 30 anos, mas hoje é mais do que verdade. A amnésia coletiva para trás, a ausência de ferramentas que as sociedades aceitem enquanto tal, como foram as ideologias, que nos deem uma iluminação do futuro. E, portanto, digamos que o tempo, hoje em dia, não é só um problema. O tempo, hoje em dia, é uma questão de estesia, quase, de energia vital. É uma espécie de recurso que se vive com um stress imenso. Repara que as nossas sociedades baseiam-se numa velocidade sem necessidade dela existir. O grande sintoma do modo como relacionamos com o tempo é o estarmos sempre a correr sem almejarmos nada. Caminhamos a correr sem estar à espera de chegar, seja a que lugar for. É também um Sísifo. Essa velocidade. Estamos sempre a correr. É esse modo com que o tempo hoje em dia melhor se exprime, não é? Com tudo o que tem de negativo, mas também de positivo. Também há virtudes nisso. Essa velocidade não é inimiga da memória, tal como é do pensamento. Parece-me que o pensamento singra num regime lento. Há um filósofo atual, não sei se vou citar bem o nome, coreano, Byung-Chul Han. Num dos últimos livros ele refere que o pensamento daqui a uns anos será uma espécie de memória, a memória entre aspas, porque o homem embeiçou-se por este novo Dom Sebastião que é Big Data, que é possível, seja um Google ou algo semelhante, metemos tudo num sítio e sai aquilo que necessitamos do outro. Sendo que não sabemos bem o que é que acontece entre uma coisa e outra. E num mundo assim, o pensamento não é necessário. A velocidade não permite. O pensamento está profissionalizado, está programado dentro de determinadas instituições. Mas é algo que é quase impossível no dia a dia, porque, como tu dizes, o pensamento é cumulativo, precisa de tempo, precisa de ter fases, não é? Portanto, precisa de um tempo que não é o tempo que nós estamos a viver. Por isso, ele hoje em dia só existe, ou em pessoas que conseguem viver dentro deste tempo, criando uma espécie de contratempo interior, o que é difícil, ou então é profissionalizado. Mas de alguma forma, para utilizar a imagem que tu deste, o pensamento só é pensamento se conseguir quebrar as paredes do presente e encontrar forma de comunicar com o passado e com o futuro. Parece-me que é quase uma cela, como nós vemos nos filmes, quando aquela ala dos criminosos mais perigosos, aquelas salas almofadadas, e o almofadado aqui também tem aqui o peso que me parece decisivo. Parece-me que a nossa sociedade, não sei se tem que ver com a velocidade, mas tenta almofadar tudo. E nota-se na forma como falamos. Não sei se tens presente se a comédia, por exemplo, o stand-up diz muito. É uma coisa que eu venho a notar. Nem é preciso recuar muito. Tu ir para o tempo do Lenny Bruce, George Carlin e pensar nas figuras agora que estão na berra. E é engraçado que a palavra berra deixou de estar na berra, mas... E é fascinante perceber que mesmo o humor deve ter ou deve primar por ser flexível, não se deve deixar engaiolar. O comediante, quando está a dizer uma piada,
perde bastante tempo no seu início, na construção. Tem cada vez mais medo da tensão que possa vir a aparecer. Sendo que a comédia tem de ter uma tensão e depois a libertação da tensão mais à frente. Algo de risível na forma como o humorista contemporâneo, sobretudo o humorista que tem visibilidade no palco, a forma como ele está diante do seu público. É como se o humor é parente da poesia, da literatura, deve ter em mente aquela necessidade de concisão. Se pensarmos no exemplo do Seinfeld, ele é muito conciso, é encontrar as palavras certas para a piada surtir aquele determinado efeito. E atualmente vamos num sentido que não é esse. É no sentido de vamos lá ver o que é que a gente vai dizer, caso contrário pode haver porcaria. Não é o sentimento certo para se estar, seja em palco, seja noutra esfera da arte. Não sei se isso diz muito a última dimensão da escrita. Embora tu não tenhas referido o humor, mas quanto a mim, acho que está muito presente no humor, esta questão do jogo. Até o Wittgenstein, já li investigações já há algum tempo, mas mais ou menos podiam nascer livros de filosofia à base de anedotas, algo desse género. Mesmo pensando na literatura em Portugal, se o escritor conseguir as 3 primeiras dimensões, normalmente falta-lhe a última do jogo. Há um receio do jogo. Não sei se tem a ver com o estatuto, porque quem está no jogo parece que é relegado para um patamar inferior. E para dar um exemplo, porque o exemplo ilumina sempre mais do que estar aqui a deambular no genérico, um exemplo que eu me recordo é o Cezinando. Tinha esta forma de... Parece que nós vamos capturar o que ele vai querer dizer, mas entretanto dá ali uma volta, nós nunca conseguimos capturar. Sendo que a cada reviravolta nos faz surto efeito, e esse efeito é o riso. Eu acho que foi com a Mónica que eu falei isto. Eu acho que é uma coisa que vem de trás. Há exceções, mas o escritor português normalmente foge um bocadinho ao humor. Só me recordo, pensando assim na nossa literatura mais recente, lembro-me de Saramago. As Intermitências da Morte pode ser entendido como um manual do humor negro, quase. À exceção do Saramago, não há assim muitos exemplos. Parece que, para o escritor português, fugir ao humor, fugir a esta dimensão do jogo, dá-lhe outra aura. Mais uma vez, não sei se estou a dizer baboseiras ou não. Não sei se... não sei se partilhas desta visão, qual é a relação do... É claro que estas perguntas são sempre complicadas porque só podes falar por ti, embora possas dar um entendimento daquilo que está à tua volta, mas qual é que achas que é a relação do escritor português com o humor? Por arrasto com o jogo? Eu estou-me a lembrar de um escritor português que carrega de humor e de ironia em cada página, que é o Mário de Carvalho. Sim. Ainda há pouco li um livro dele. Tu tens razão que a literatura portuguesa tem uma dominante mais carregada, mais fúnebre, mais negra, mas isso tem muito a ver com a Finisterra, que é Portugal, não é? É o extremo ocidental da Eurásia. E desde a pré-história aqui se foram acamando os povos que não podiam seguir em frente, não é? Foram-se aqui acamando. O Unamuno até dizia que a grande virtualidade dos portugueses era o suicídio, é um bocado um exagero. Por acaso desconhecia. Naquelas cartas ao Pintor Pascoais, ele diz isso muito claramente, que o português é claramente suicidário, e de facto a nossa literatura existem há grandes exceções, como é evidente, não é? Sobre o humor, é uma realidade que é moda, deve-se dizer. O stand-up é uma moda, é uma coisa que está a acontecer. Sim, é uma coisa recente, sim. É uma realidade a que eu estou atento, eu gosto de estar atento a tudo. Aliás, aqui na Econ fizemos várias sessões ícones só dedicadas ao humor e passou por aqui todo o leque de humoristas possíveis, e o RAP ainda hoje é curador de um grupo de leitura, já há vários anos, em que nós discutimos todos os 3 meses uma obra de fôlego de literatura ligada ao humor, e portanto eu tenho estado atento a isso. Quando se fala do humor, lembro-me sempre do Bergson, que é um autor que eu gosto e que escreveu um livro sobre o humor, que eu acho que é um livro-chave, não é? Em que ele fala de uma figura que é o vivant. Vivant, à letra, quer dizer vivo, mas o que ele queria dizer com vivant era todos os momentos do ser humano em que o acidente, a contingência, a força da falha, como uma erupção profunda do ser, entra em choque com a previsibilidade mecânica, realista e racional que a sociedade nos impõe. É nessa decalagem que surge o humor, não é? Estou-me a lembrar de um livro do Bataille, que é A Experiência Interior, e que ele dá um exemplo muito giro. E esse é um livro também todo sobre o humor.
a experiência interior, em que ele diz que Então, uma tenho de vez eu desconheço esse livro, tenho de apontar aqui. tenho no piso de baixo, mas ele descreve uma vez que estava em Paris e estava a chover e ele ia com o guarda-chuva. E de repente vem uma ventania e vira-se ao contrário completamente o guarda-chuva e parte-se e ele estava sozinho na rua e desata a rir, a rir, a rir, a rir, todo molhado, a rir, não foi capaz de parar. Ele, neste livro, fala deste conceito do Bergson e diz que isto é o melhor exemplo de como a mecânica é superada por uma erupção que não dominamos, que de repente nos atira para um universo que é poético, eu concordo contigo, que é poético, e é que a gente se desfigura, é que a gente se desvenda desfigurados. A gente entra num outro lado de nós, profundamente nosso, mas que está recalcado. Essa abertura é uma abertura fantástica que nos leva para um outro mundo, como a poética nos leva para outro. Eu, por acaso, dou também aqui na ECOM um curso online sobre a cultura do humor, de facto. Não acabo com o Bergson, não é o último, vem até ao Pirandello. O Humberto Eco, se fosse um Pirandello, mas começa em Platão. Tem esse curso, que é um curso de cultura do humor. Mas, de facto, o Bergson é talvez o autor que eu acho que, em poucas palavras, disse mais. Mas é evidente, se a gente ler o Cervantes, aquilo é um tratado de humor do princípio ao fim. A Educação do Xandi, que é o livro que está agora, começa com aquela cena do homem que está a fornicar a mulher, e de repente a mulher pergunta, olha lá, que horas são? E o gajo olha para trás e perdeu a tesão. Isso, um livro no século XVIII começa assim, aquilo é um tratado fantástico, é um outro lado de nós. E, de facto, eu estou completamente de acordo. Sei que o humor, como é tratado hoje em dia, catalogado, regimentado, fora cá está do pensamento nómada, muito sistematizado, com aquelas regras todas que eu vi aqui em muitas sessões, que legitimam e codificam muito rigidamente o stand-up, é uma coisa. Mas outra coisa é a vastíssima tradição do humor, que é uma parte do humano fundamental. E isso eu estou completamente de acordo. Porque é uma poética. A minha cabeça disparou para dois sítios, a minha cabeça bifurcou. Esta questão do humor, do Bergson, e já li esse livro, por acaso não o tenho aqui neste quarto, já o li algumas vezes. E eu sempre que leio, chego a essa parte, essa ideia dele, de onde vem o humor, e eu começo a olhar para a sociedade atual, que me parece, é claro que nunca vivi nos outros séculos para ter uma base de comparação, mas segundo os relatos que nos chegam a nós, nunca houve uma sociedade tão maquinal como a nossa. E o que é mais estranho é que não reparamos. As pessoas estão todas a dizer a mesma coisa, dizem-no da mesma forma, a funcionar como atrito. Provavelmente nunca vivemos num século em que o narcisismo ganhou estes contornos. Provavelmente este humor, sobretudo o humor, diremos, para as massas, ele está aqui a meio caminho. Se por um lado o mundo parece-lhe risível, como nunca foi, por outro lado, a figura que está a servir de público é o Narciso. E o Narciso, sobretudo este Narciso deste século XXI, não lida muito bem com o que o humor faz, que é apontar defeitos, que é subverter a imagem que o Narciso tem de si próprio. Isto cria aqui uma tensão muito grande. O humor que chega já não é bem humor, pelo menos nos moldes. Se pensarmos na sua plasticidade máxima, naquilo que tu disseste do Stern, quanto a mim, isto é uma teoria minha, é uma teoria caseira, eu acho que a literatura só evolui, ou melhor, a literatura quando estagna só consegue evoluir graças a um livro de humor. Eu acho que o Quixote foi um exemplo e esse que tu disseste foi outro. Surgiram exatamente em períodos em que a literatura estagnou. Parecia que todos os caminhos tinham sido percorridos e então surge o Quixote. Apareceu uma literatura toda graças ao Quixote. O Stern apareceu e apareceu uma literatura. O Joyce provavelmente não teria aparecido se não tivesse aparecido um Stern antes. É claro, é sempre complicado encontrar os pais, porque depois encontramos os avós. Certamente teríamos de encontrar o Rabelais, mas o Rabelais é um caso paradigmático no sentido da explosão, daquilo que o humor pode ser, ir para todos os lados. E o que temos hoje é um humor muito mais contido. Não contido naquele sentido da poesia de vamos obedecer uma métrica. Pode ser métrica no sentido mais antigo do termo, mas obedecer uma concisão para dizer o máximo pelo menor número de palavras possível. Há sempre um sensor que está ligado na cabeça que lhe diz ao humorista: cuidado, não vais por aí porque o Narciso não gosta. O humorista atual, sobretudo de palco, está numa situação assim um bocado ingrata. Ou então o humorista e todas as figuras que estão para trás dele, o bobo, tornou-se uma espécie também de simulacro. O humorista que era aquele que apontava o simulacro tornou-se ele próprio um simulacro.
está a fazer de conta que é humorista. Estou-me a lembrar do Molière. As peças do Molière eram peças que brincavam com o cotidiano, com a sociedade. Faziam um bocadinho o papel que a revista teve no tempo do Salazar, que era desgarrar e rasgar aquilo que parecia tudo, como tu disseste, almofadado. Não é? Tinha uma determinada função. O Raul Solnado, de algum modo, ainda faz parte dessa tradição. Está no fim. E no Brasil, o Badaró. Depois, um bocado como pensamento, eu acho que no mundo contemporâneo o humor está profissionalizado. Eu não consigo rir com stand-up. Sinceramente, não é um jeito, não é uma mania. Eu não consigo rir com stand-up. Aborrece-me, pá. Aborrece-me. Aquilo parece uma caixa fechada de linguagem. Também não vejo muito. Mas o que eu vi até hoje não me faz rir, pá. Há outras coisas que me fazem rir. A cena do Bataille faz-me rir. E o mundo está cheio de cenas como aquela que o Bataille conta, não é? Agora, aquela coisa de propósito, vamos para aqui todos juntos, é como a noite de Natal. Agora é uma noite que temos que festejar. Agora é uma noite que temos que fazer isto. Agora estamos aqui fechados, vamos todos rir. Aquilo é de facto, concordo contigo completamente. É o simulacro completo, não é? Pode haver exceções, percebes? Mas eu não tenho uma visão também, uma experiência do stand-up que me permita ir mais longe, porque eu não acompanho devidamente. Podemos transformar essa questão numa outra. A literatura de humor, pensando internacionalmente, não conheço assim livros marcadamente de humor, como aqueles, por exemplo, que figuram na coleção dirigida pelo Ricardo Araújo Pereira, ou como aquela que existe na editora Exclamação. Há ali 2 ou 3 autores que eu desconhecia ali da altura do surrealismo. Para resumir, para não estar a divagar, há autores marcadamente do humor atualmente? Ou a pergunta que eu estou a fazer já está errada? O humor é apenas uma das dimensões da literatura e pode aparecer de uma forma até mais subtil que não entra sequer no meu radar. Eu acho que o humor é uma das faixas que a literatura ocupa, não é? Agora, uma literatura do humor, quer dizer, nós temos trabalhado aqui na Econ com livros que são livros de humor, quer dizer, eu lembro, por exemplo, o Mário de Carvalho. Eu falei do Mário de Carvalho, um dos livros que aqui discutimos foi o Era Bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. Um livro completamente desconcertante, não é? Tu já falaste no Rabelais, no Pantagruel, o Cândido do Voltaire, aqueles 3 homens num barco. Há uma tradição, de facto, de livros do humor, não é? De facto há. Essa tradição existe em Portugal? É preciso ser muito inventivo É difícil responder a isso. Mas há, quer dizer, eu não consigo neste momento ordenar aqui 3 ou 4 autores que permitissem definir uma tradição, percebes? O Mário de Carvalho surge-me aqui, mas eu começo a olhar para os anos 60. Podemos pensar no Camilo Castelo Branco como um exemplo? Provavelmente. Se calhar já estamos a esticar o critério, não é? Se calhar já estamos a esticar o critério. A gente a rir com o Garrett, com o Herculano. Olha o Essa. Atenção. Sim, sim. Atenção. O Essa é o pai da ironia toda. O Essa e o Mário de Carvalho têm grande ligação. É óbvio, não é? Mas estás a ver, a seguir ao Essa, a gente chega ao século XX, tudo aquilo é muito, muito sério. Depois vem a Presença, o Aquilino, mesmo no romance experimental que vem dos anos 60 para cá, é complicado. Estou-me a lembrar da Direta. Há ali não é uma tradição que domine, que seja forte na literatura portuguesa, mas atenção, o Essa é toda uma literatura. Sim, sim. A gente pode ver que o Pessoa é uma literatura, mas o Essa é uma literatura toda. E, portanto, dentro da literatura portuguesa existe a literatura do Essa, que é uma escola fantástica do humor. Como eu acho que o Mário de Carvalho vai ser a grande escola que fica nesta transição do século XX para o século XXI na literatura. Há uns 2 anos, quando ele reeditou um livro de crónicas, provavelmente um dos melhores livros de crónicas que eu já li. Já para não falar do óbvio, que ele é um contista formidável, mas eu por acaso no registro de crónicas acho que nunca tinha lido e fiquei abismado. Nós editámos um livro de crónicas do Mário de Carvalho aqui na Nova Mimosa. Tenho de ver isso. Isto às tantas andamos aqui a bifurcar, também é um género, parece que é um género entre géneros. Eu estava aqui a tentar pensar numa figura que se pudesse enquadrar. O Jorge Sousa Braga, poeta, tem ali um pendor marcadamente humorista. É claro, pensamos na Adília Lopes. O Nuno Moura Sim, também. sim. Não é ser humorista. É uma poesia que corta tanto a palavra e os nexos correntes que tem o efeito do Bataille. Há muita poesia dessa contemporânea, em jovens poetas. Muita. Podemos pensar a comédia como uma espécie de consequência.
Se pensarmos, ou pelo menos estar em contacto com as convenções e de alguma forma fazer pouco, uma das consequências pode ser o surgimento da comédia. Estava aqui a pensar no Jorge Sousa Braga, há pouco falei do Cezinando, a Adília Lopes, claro, o Ricardo Araújo Pereira. Estou a pensar numa das obras que eu gostei mais da coleção do Ricardo Araújo Pereira, o Oblomov. Pensar num livro desses, assim, na nossa literatura, também não nos podemos esquecer do Vilhena. Vilhena também foi muito importante, ainda que... A gaiola aberta existe, hoje não podia ter existido. Porque a gaiola aberta existiu num tempo em que de um lado havia uma fachada com a qual não se podia brincar. A sociedade estava toda formatada, havia ali uma fachada e não se podia brincar. Até havia censura. A gaiola aberta servia para brincar com isso. E fazia-o admiravelmente. Hoje em dia não há uma fachada que seja intratável, porque isso desapareceu. Essas grandes narrativas desapareceram e, portanto, há o tal colapso ético. E, portanto, o brincar por brincar institucionalizou-se. Eu acho que o stand-up é um bocado isso. É o brincar por brincar, fechado, legitimado, com algumas regras. Mas sem haver um objeto concreto para atacar, porque não há. E, portanto, é feito de pequenas coisas que se diluem, não é? O Mário de Carvalho, como tem um fogo literário e é uma pessoa com espessura, e aquilo é a literatura com espessura, é evidente que o objeto literário cria os seus próprios objetos que são fonte de uma ironia interminável. Estou-me a lembrar daquele romance, que não me lembro agora o título, Em Casa de um Coronel à Beira da Piscina, uma coisa assim. É que aquilo é um diálogo numa casa com uma piscina vazia, em torno, em grande parte, do prazer que é ter uma piscina. Epá, é uma alegoria fantástica. É uma alegoria fantástica. Fiquei com vontade de o ler. É um exemplo daquilo que há pouco falámos quase no início, esta questão de o Mário de Carvalho ainda dá o salto. E de uma forma ou de outra é aquilo que procuramos a paixão nos livros, um regresso a um paraíso perdido, ou a qualquer coisa desse género, ou uma redenção Olha, possível. estou-me a lembrar de um outro autor que também é ele uma escola toda, que é humor, pré-humor, que é o O'Neill. Sim, sim, Anos sim. 60, e depois ele veio até aos anos 90, acho eu, mas nos anos 60 e 70, aquilo é uma fábrica de humor e também enraizada poeticamente de modo extraordinário. Não podemos esquecer o O'Neill. Dentro da poesia é um caso único. A Adília terá umas reminiscências, mas ele, aquilo é o corpus poético do humor português. Não há outro igual àquele. Sim. Essa é a fábrica que é, o O'Neill é uma outra. E o Mário vai ser outra. 3 pontos. Sim, já temos qualquer coisa. Aqui já temos 3, pá. Temos muita poesia dentro do romance e na crónica, porque, se formos para as farpas, aquilo é tudo crónica. O Mário é muito descendente das farpas. Há uma ideia, não sei se é contemporânea, não sei se esta ideia existia nos séculos XVIII ou mesmo para trás. Esta ideia de que o humor se torna facilmente obsoleto. Seja o Ricardo Araújo Pereira a dizer, seja outros como ele, esta ideia de que o humor envelhece mal. Eu tenho uma certa relutância em aceitar isso. São mais os humoristas do que o humor em si que envelhecem. O Albright pensa no Herman. Esgotaram-se ao fim de certa altura, mas o humor continua, o humor é um magma. Vou mesmo para o início, pensando... É um livro que eu acho engraçado. Aquilo tem vários nomes, mas O Burro de Ouro, de Apuleio. Eu acho aquilo muito engraçado. Segundo os critérios atuais, não devia ser. O humor envelhece terrivelmente. O humor é para usar e quase deitar fora, é quase descartável. E eu às tantas é como se o humorista estivesse a passar o atestado de óbito àquilo que faz. É como se já não tivesse também esperança naquilo que faz. É como se fosse mais um produto desta sociedade de consumo. Reconheço que algumas coisas, por exemplo, de Aristófanes, possam ter envelhecido, mas eu encontro ali muitas graças. E até aquilo que ele acha em relação à comédia é muito daquilo que preocupa alguns humoristas. Há lá numa parte, logo nas primeiras comédias que ele escreveu, ele depara-se logo, acho que aparece no coro, ele depara-se com aquelas questões de estou a fazer isto para quê? Depois olha para os seus antigos mestres, não me vou lembrar do nome dos 3, mas um era mais aquilo que nós podíamos chamar humor físico, o outro era aquilo que nós podíamos chamar realmente humor, uma comédia mais sofisticada, e ele olhava para esses 3 exemplos. E o que ele está ali a falar é aquilo que acontece hoje, provavelmente um fenómeno mais agudo. Facilmente esquecemos aqueles que foram grandes. Na comédia é uma coisa notória. Facilmente esquecemos comediante ou humorista de palco ou escritor. Acho que acontece de alguma forma com os escritores. Assim que ele morre, há ali um período de celebração, por vezes até enfatizam a estatura,
mas depois parece que desaparece. O humor é de tal forma manifesto. Curioso como já este problema apoquentava lá no início dos inícios, em relação à comédia, a perguntar-se se realmente vale a pena. Uma parte que diz, a ideia é esta, não diz desta forma, é quase como atirar pérolas a porcos. Para quê? Aristófanes, do ponto de vista histórico, é muito engraçado porque ele vive uma época onde há uma grande descontração, onde pode fazer tudo, e depois há um período de grande repressão. Ele experimentou os dois períodos. E a comédia normalmente é uma espécie de indicador da democracia. Aquilo que se pode ou não fazer, tudo isso se tornou mais subtil hoje em dia. Dizer que a comédia envelhece mal, olhando para as preocupações de um dos primeiros fabros, parece-me um bocadinho desajustado. Aqueles exemplos do Cervantes, podemos utilizar o exemplo do Beckett, mas já às tantas estamos a aproximar-nos muito daquilo que é o presente. O exemplo que eu consigo dar logo é o burro de ouro. Eu rio-me com aquilo, pensar que é a figura de um tipo que se transforma no burro e é o caminho do burro em direção às rosas, rosas essas que nunca chegam. Epá, aquilo é engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Se calhar sou eu que acho graça rematando, eu às tantas divago muito. Achas que o humor sofre desse mal? Torna-se mais facilmente obsoleto? Ou é uma preocupação que pode ser descartada? Há que ponderar aquilo que tem a tentação de universalidade e aquilo que é feito para a contingência. Dois exemplos. O Avarento de Molière. O Avarento de Molière é um texto que nós lemos hoje e fartamos de rir. Aquilo é uma coisa extraordinária, é uma coisa de uma universalidade que nunca envelheceu. Quer dizer, é uma coisa brutal. Vamos ouvir uma gravação do Raul Soldado, A Minha Ida à Guerra. Epá, eu hoje, se pusesse essa gravação diante dos meus alunos, eu acho que eles riam do ridículo que aquilo lhes inflige, percebes? Não se riam daquilo. É uma coisa feita para aquela época, e naquela época aquilo foi muito forte, naquela época aquilo teve um impacto enorme. Mas esse impacto não existe porque naquela época também já não existe. Foi feita para aquele momento e com muita inteligência. E, portanto, os exemplos todos que nós aqui ventilamos e que tu deste, eu acho que tudo se decide nesta esquina entre a universalidade, por um lado, e aquilo que é a tentação de responder à própria época, que é uma coisa mais do que legítima. Mas depois se perde. Se calhar já respondemos a isto no início. A resposta prende-se com o facto do humorista já não aspirar à universalidade. Está mais preocupado com algo mais imediato. Sim, o stand-up de hoje é feito mesmo contra a universalidade. É feito para preencher um tempo que é aquele tempo que eu caracterizei aqui há bocado, que é um tempo fechado em si próprio. Brincar por brincar surge ali codificado. Sofre do mesmo mal de um certo tipo de livros a que se focam em demasia no presente. É como se fosse um retrato, uma fotografia do presente. Não consegue ir além disso. Nós estamos engodados pelos holofotes e não conseguimos bem medir as dimensões das coisas. Quase que somos obrigados a dizer quanto é que aquilo mede. Aquilo faz sombras e a dimensão nunca é real. Envolvidos uns meses, às vezes não é preciso mais, aquilo que parecia um cachalote, afinal é uma formiga. E tu respondeste numa das tuas crónicas, eu não vou citar bem o título da crónica, mas era qualquer coisa como o que é que para ti faz um bom livro? Algo deste género. E há uma frase que esclarece tudo o que a gente teve aqui a falar, que é, espero ter escrito bem, porque foi assim de fugida, gosto de um romance que não seja apenas um espelho para representar um mundo ou tão só o reflexo, seja do que for. Como é que eu ia dizer? Está quase em contracorrente daquilo que é, arriscaria a dizer, o escritor contemporâneo e até o artista contemporâneo. Seja por incompetência, seja por o que for, seja porque está embeiçado pelo espelho e por aquilo que acha que ele está a refletir, fica-se apenas pelo espelho. E é engraçado que aquilo que tu crias no livro, no Gneiss, e noutros, conheço também um livro de poesia que também li, gostei bastante. Falta-me conhecer a parte ensaística, que eu desconheço, mas aquilo que tu procuras no livro é aquela ideia caseirinha de que o escritor, por vezes, escreve aquilo que não encontra. E às vezes dá-me essa sensação, não sei se errada, de que muito dos teus livros passa por aí. É uma luta, não sei se fadada à derrota, no sentido de que o mundo vai noutra direção, mas tu não queres jogar a toalha ao chão, é redutor ficar pelo espelho. É um jogo de inícios, é um círculo de tangentes. Os teus livros desta trilogia andam à volta da ideia de metamorfose,
as metamorfoses que gravitam em torno do amor. E é aqui que me vem à memória a tua faceta de professor. O que é o professor realmente? E eu acho que o professor, e neste caso o escritor, é uma espécie de guia da metamorfose de um animal inacabado. Diz assim, vai mais por aí que provavelmente traz a metamorfose, aquela que tu almejas. As metamorfoses como um catálogo das possibilidades daquilo que o homem pode ser ou aquilo que foi. Quando tu há pouco falaste logo no início das possibilidades, em que, e também falaste numa entrevista que deste no YouTube, o ato de escrever não te é uma danação, é mais um paraíso. Recordei-me daquela novela de xadrez do Stefan Zweig. Há um momento, quase no final do livro, uma das personagens debate-se com a escolha. Mas aquela escolha provoca-lhe muita tensão. E tu arranjaste aqui outra forma. Formas de plantar as várias possibilidades. O primeiro livro, o Gneiss, tive a oportunidade de reler. Parece-me Metamorfoses à volta do amor, que é uma força poderosa. O Mito Sísifo, o que eu me recordo já ali há muitos anos, tem que ver com... Há ali uma questão de... Não sei se é de perda, uma questão de tentar iniciar uma espécie de redenção e provavelmente a metamorfose que isso acarreta. Quando estava aqui a ler pela segunda vez, e ler pela segunda vez permite-nos pensar noutras coisas. Eu na primeira vez estava muito focado na história e desta segunda vez estava a pensar com que vozes é que o livro está a comunicar. E eu encontrei algumas, provavelmente não são as acertadas, mas pertencem à minha constelação de referências. E eu pensei logo em 3 ou 4 que... uma destas é quase fácil usar, que é Borges, pensar em Labirinto, pensar em Borges. Pensei num livro, A Morte de Virgílio, nesta terceira dimensão que tu falas. E o lado da subversão fez-me lembrar um livro, provavelmente não tem nada a ver, mas fez-me lembrar As Viagens de Gulliver. E há um episódio nas Viagens de Gulliver em que, se a memória não me falha, também já li há algum tempo, em que o Gulliver, para tentar apagar não sei se ele realmente apaga, a memória é uma espécie de gneiss, transforma os sedimentos e às tantas já não conseguimos chegar ao que realmente aconteceu. Mas há um episódio em que Gulliver tenta apagar o incêndio com xixi. Há aqui um lado muito subversivo, mas ao contrário de Swift, mesmo tendo este lado contemporâneo, não ficas por aí pelo lado do pós-modernismo. O Swift sempre me pareceu que não tinha grande esperança no homem. Tu, mesmo quando a história toca ali os pontos nevrálgicos da dor, há sempre algo de esperança. E é aqui que volto outra vez ao mesmo tema, que é, para ser escritor, por arrasto professor, para o fazer corretamente é preciso ter alguma esperança. Se ficarmos só pelo aspecto foi tudo dinamitado e não há forma de construir isto, parece-me pouco. Parece-me pouco. Isto para dizer o quê? É que o teu livro fez aquilo que eu gosto que os livros façam. A forma de ver as coisas levou-me por outros caminhos, de alguma forma dialogou comigo. O livro cumpriu o seu objetivo. Não tenho mais nada para dizer. Não sei se queres dizer alguma coisa, se disse muitas baboseiras, se... Acho que é a terceira vez que tu dizes essa palavra hoje. Vamos, de modo nenhum. Deixa-me começar por aquele ponto que tu referiste, em que eu dizia que não escrevo sacrificialmente. Epá, o Artaud tinha essa ideia de que no teatro o ator tem que sofrer. E muitos escritores e poetas fizeram disso uma espécie de apologia. Para criar há que sofrer, eu mordo-me todo. Epá, eu sou o oposto. É evidente que escrever não é fácil. Às vezes tenho irritações. Epá, muitas vezes estou bloqueado. Estou cheio de dúvidas, sempre. Eu neste momento estou a escrever aquilo que penso que vai ser um romance, mas eu não sei sequer se vai ser romance, se vai ficar a meio, porque eu tenho muito livro publicado, mas tenho muito livro, mesmo muitos, que eu decidi nunca publicar. Percebes? Eu não sei quantos romances publicados tenho, de 15 ou 16, não sei de cor, mas tenho 8 ou 9 que escrevi que nunca publicarei. Percebes? Portanto, e também sofro com isso, mas não faço parte da família do Artaud. Quer dizer, criar não é para sofrer, criar é para estar bem. Criar é para ter momentos felizes. Na vida não há felicidade, mas há a possibilidade de ter momentos intensos, felizes. E esses momentos, se não os agarramos, somos idiotas. E o mesmo em relação ao amor. O amor é uma intensidade.
Essa intensidade, tenha que forma tenha, tem que ser vivida. Se não for vivida, é idiotia. Percebes? É precisamente o mesmo. Eu aí sou partidário da intensidade. Quanto ao realismo, o realismo é uma questão que me aflige muito. Sempre me afligiu muito. Ainda que fosse tema do meu doutoramento há muitos anos. Mas, de Permite-me facto, só recuar um pouco, porque disseste uma coisa, não sejas partidário da ideia do sofrimento na escrita ou no ato criativo. O sofrimento não está como uma espécie de ritual, mas será que ele não está presente na questão de se pensar na escrita como um ato de redenção? O escritor não está de alguma forma a lidar com o sofrimento, mas tentando fazer dele outra coisa. eu não encaro a literatura como uma forma de redenção, ou uma forma salvífica. Talvez desacorde neste ponto, não é? Não entendo como uma redenção. Eu sei que isto que eu faço não me vai salvar de maneira nenhuma. Um modo de eu ser feliz, sinceramente. Quer dizer, eu escrevo para ser feliz. E muitas vezes para tentar responder a coisas que não sei responder. Eu, quando estou a fazer um livro, estou a tentar responder. Morreu o meu pai. Epá, eu perdi o cor grego. Eu, depois da morte do meu pai, 3, 4 anos depois, percebi que havia um cor grego que tinha desaparecido da minha vida. Eu tive que fazer um romance chamado Cálice, que é sobre a mitologia dos pais. Não é como dizia o O'Neill para contar a vidinha. Nada a ver com isso. É um romance que trata esta questão do o que é um pai. E depois fiz um outro, que é o Ciclone, que sai para o ano. A pergunta se faz, mas em direção à mãe. Quem é mãe? São questões que de repente me apareceram no meu vazio imenso, quando percebi que tinha perdido o pai e não percebi o que significava essa perda. E, portanto, eu fiz o romance para tentar perceber isso e ajudou-me imenso. Não é terapia nenhuma. Eu fui feliz encontrando uma resposta possível para aquela minha coisa extraordinária. Eu, neste momento, estou a fazer um romance em que tento responder a mim próprio o que é a intensidade do amor. Que é uma coisa que me anda a dominar e para o qual eu não tenho uma resposta. Tenho dificuldade em responder, em explicar. Mas sei que sou capaz de responder. Mas será por uma linguagem deste tipo. E é o que estou a fazer neste momento. E a falar do realismo. O realismo é uma questão que me aflige muito. A ideia de que a literatura representa, ou o cinema, ou seja, que linguagem for, a ideia de que uma linguagem representa qualquer coisa é uma ideia perigosíssima. Porque uma linguagem observa uma determinada realidade, e dessa realidade, que é sempre complexa, o que é que a linguagem faz? Seleciona um conjunto de pontos e alinha-os numa determinada direção, numa determinada sintagmática, numa determinada narrativa, se quiseres. E faz uma reta. E com essa reta cria-se sentido. Mas não representa, quer dizer, eu escolhi um conjunto de pontos, mas todos os outros ficaram lá. Por isso é que quando estamos a ler um texto, o fundamental não é o dito, mas sim o não dito. No fundo é o reflexo daquilo que não se escolheu. E, portanto, os meus livros, sobretudo os meus livros pós-trilogia do Sísifo, é uma literatura que não representa realidade nenhuma. A minha literatura representa aquilo que está nos livros. Portanto, digamos que é autotélica, quer dizer, o telos, aquilo que para caminho está dentro do próprio livro. Esta tentação de dizer que representa o mundo X, a cidade de Lisboa, a sociedade atual, o não sei o quê, epá, isso não me diz nada. Isso para mim é pré-histórico hoje em dia, percebes? Mas eu, como escritor, já tive uma parte da minha vida em que tive essa tentação, porque nós somos muitas pessoas na vida. Mas hoje em dia, e penso que nos próximos anos, não sou adepto nenhum daquilo que se diz ser o realismo, que no fundo é uma crença de que a linguagem pode representar uma determinada realidade. Não acredito nada disso, embora acredite que, quando se escreve um livro, há fragmentos do presente que saltam involuntariamente para dentro do texto. Isso tem um nome, é o imaginário. Pelo menos em teoria literária isso tem um nome. Agora, daí a acreditar no realismo, não, eu isso sou imensamente cético. Uma boa forma. Não sei se queres dar mais algo mais Não, só chega. ia terminar só com a esperança, porque o Swift fez-me lembrar, eu utilizei o Swift em vários cursos meus, e muitas vezes utilizei aquele capítulo sobre os Iaús, os cavalos pequeninos. Ele chega a uma ilha onde só Iaús e começa por descrevê-los como uma coisa estranhíssima, distante, disforme. Ele até descreve como é o ânus desses cavalos, depois a linguagem que eles utilizam, como comunicam. Mas, cá está, o texto dele avança de tal maneira que, no fim, os Iaús são donos de uma moral, são donos de uma ética, são donos de um saber viver, de uma tolerância extraordinária. E aquilo acaba por ser uma alegoria que, ao mesmo tempo, é uma crítica terrível à sociedade do tempo dele, face à qual ele mostra uma desesperança enorme, mas os elementos utópicos aqui presentes são elementos de uma grande esperança ao mesmo tempo, e de um sentido crítico e de humor fantástico. E esse é o partilho. Eu estou de acordo contigo que eu sou um gajo crítico. Eu, sinceramente, que vivo dentro do reino da dúvida, até nas coisas que eu
nas coisas que eu sou, não dizer nas coisas que eu faço. Eu sou um gajo imerso na dúvida, e mesmo quando sinto coisas profundíssimas, eu estou sempre confrontado com a dúvida. Eu gosto de não ter certezas, embora saiba que devemos caminhar para elas. Mas é o Sísifo, é sempre o Sísifo. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que tem esse sentido crítico, que muitas vezes se aproxima do ceticismo. E aí nós temos pontos em comum, mas eu não deixo nunca, e acho que tu percebeste isso, no Gneiss, de propor nas coisas, sem ser do modo ingênuo, sem ser do modo infantil, não no sentido de escarnecer o que é infantil, mas no sentido de acreditar em coisas fáceis para eu próprio dar sentido às coisas e ficar convencido delas. Epá, por aí não. Percebes? E, portanto, eu tenho um otimismo, tenho uma crença e tenho um sentido de esperança que se baseia, no fundo, em ter muito em conta que as experiências da intensidade nesta vida que é curta são as experiências que valem a pena. Percebes? E as experiências da intensidade podem estar no amor, mesmo se não for um amor contínuo, se for um amor descontínuo, mas se for intenso é amor e é uma coisa que vale a pena na vida, é algo que vale a pena antes da morte. Como na literatura, o que me interessa são as coisas que são de grande intensidade. Agora podemos falar sobre o que é intensidade. Nesta minha última trilogia tenho um ensaio que fala sobre o que é intensidade. Não vou aguentar a desenvolver, sinceramente, já estou um bocadinho cansado também. Mas na literatura também o que me interessa é aquilo que vive e que está fundado na intensidade, mas mesmo que seja descontínuo. Sendo que a intensidade é aquilo que de facto nos permite reencontrar connosco próprios. É aquilo que nos permite sair do que é empírico e previsível. E aí encontramos a poesia, mais uma vez, como encontramos o humor. Eu penso que estou, de facto, se calhar também a fazer uma espécie de desenlace da nossa conversa, a reencontrar até o nosso próprio ponto de partida, não é? Mas vale a pena ser otimista, desde que devidamente ancorado na intensidade. Isso vale a pena, independentemente de ser difícil, de ser cauteloso, de ter obstáculos, de poder não ser compreendido e até acreditado. Mas é isso que vale a pena.